né? Boa noite. Boa Mais noite. um dia do podcast aqui, Pode Ir Pro Agro. Hoje a gente está aqui com o Vinícius. Vamos falar um pouco de nematóide, falar de análise, né, de solo e alguns cursos, né, Vinícius, que você tem lá disponibilizando para o pessoal, né? Com certeza, lá no laboratório. Bom, pessoal, boa noite, né? Meu nome é Vinícius, eu sou proprietário do laboratório VL Agronegócio, em Catalão. E é um laboratório que começou com análise de solo e nematóide. E hoje a gente está expandindo aí nossos serviços, como também para treinamentos, né, que a gente dá lá. Então, estamos na parte de treinamentos e também parte de consultoria. Vinícius, e no caso, assim, no nematóide, qual que é a diferença, assim, como que a pessoa pode identificar, no caso? Bacana. Ó, nematóide, a gente tem que pensar sempre o seguinte, ele é um verme e ele é um verme microscópico. Então, assim, a gente só consegue ver ele aonde? Através de microscópio, né? A gente não consegue visualizar esse nematóide a olho nu. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é o seguinte, retirar uma amostra de solo e raiz do campo e levar para o laboratório. E aí sim, a gente fazer essa identificação e mostrar para o produtor quais são os nematóides que ele tem na área dele. E aí tem diversos nematóides que pode ter lá, né? Na nossa região aqui, qual que é os mais comuns, assim, que a gente se Encontra. assim, se encontra? Por exemplo? Bacana. Olha, não só na região aqui de Catalão, mas quando a gente pega no Cerrado como um todo, a nossa problemática maior é o Pratilencos, tá? E aí vai, né, o gênero Pratilencos. Aí nós temos as espécies de Pratilencos, né? Como pode ser o Pratilencos braquiurus, o Pratilencos zea, o Pratilencos penetras. E a gente também agora, não só como esse, entre outros, a gente ainda tem um novo, foi descoberta aí uma nova espécie de Pratilencos, que é o Pratilencos brasiliensis. Então, assim, esse é o principal, mas a gente sofre também muito com o nematóide do cisto, que é o Heterodra glycinis, né? E aí sim, depois a gente tem um pouco do nematóide da galha, que é o meloidóide. Mas assim, na nossa região a gente vê então Pratilencos, Heterodra e meloidóide em seguida, né? E como se deu origem? Como que ele chegou a instalar aqui? Olha, o cisto mesmo, ele é um nematóide que ele veio de fora, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, primeiro de tudo, que assim como o fungo e bactéria, o nematóide, ele é um organismo natural do solo. Então sempre vai ter os nematóides ali, assim como fungos e as bactérias. Mas existem alguns gêneros de nematóides que vieram, né, que foram introduzidos aqui no Brasil, que foi como, por exemplo, o de Heterodra glycinis, que se eu não me engano, ele veio, não me recordo direito se veio da África para cá, mas ele foi introduzido aqui no Brasil, né? Então, assim, e ele se adaptou muito bem. Assim como o Pratilencos, que ele era estabelecido em apenas algumas regiões do nosso país, e de acordo com o que ele foi disseminando, ele foi se adaptando muito bem nas regiões do Brasil, né? E a proliferação dele, por exemplo, é qual ambiente mais úmido? Ou, igual você falou, tem a seca também, né? Tipo, nosso pra cá é um pouco seco, né? Tem só um tempo que chove mais, outros. Sim. Quando a gente fala da sobrevivência e disseminação de nematóide, a gente tem que levar alguns fatores em conta. Então, por exemplo, você falou a umidade. O nematóide, ele é um verme aquático, então ele gosta de água, ele precisa de água. Então quer dizer que na seca a gente não tem nematóide? Não, a gente tem nematóide. Só que assim, existe um controle natural. Como a gente vai ter um pouco menos de água, né? Consequentemente, pode ser que boa parte da população daquele nematóide acaba morrendo, né, pela falta de água, né? Mas existem outros processos também, como por exemplo, a aeração do solo, que é essa troca gasosa, se esse solo está mais ou não compactado, matéria orgânica, enfim. Então, assim, por exemplo, o nematóide gosta muito de solos arenosos. Por quê? Eu falo assim, o nematóide ele gosta de sombra e água fresca. Então, o que ele quer? Ele quer um ambiente menos argiloso, que é mais arenoso possível, para ele conseguir se locomover. Ele quer ter água, né, para esse ambiente. Então, se eu tenho um solo mais arenoso e um ambiente que chove bem, aí esse nematóide ele vai fazer a festa, literalmente. Aí no caso, então, por exemplo, tempo de seca, o pessoal faz aquela rotatividade também, né? De lavoura. Isso ajuda? Sim, quando a gente fala em rotação de culturas, né? Então vamos parar para pensar que a gente sempre planta soja, né? Que principalmente na nossa região é uma região que o pessoal planta muita soja, milho ou então uma soja, uma braquiária, né?
E assim, quando a gente pega para fazer controle de heterodraglicines, que é esse gênero do cisto, a gente tem uma eficiência, porque o heteródro ele consegue controlar, consegue se multiplicar bem na soja, mas ele não consegue multiplicar na braquiária. Então, assim, uma medida de controle então do heterodraglicine seria o quê? Braquiária. Mas quando a gente pega o Pratilex, que é o nosso principal problema, a gente tem a soja que multiplica, nós temos o milho que multiplica e nós temos a braquiária que multiplica. Ou seja, a gente tira a soja e coloca o milho, está aumentando a população. Coloca a braquiária, está aumentando a população. Então, assim, hoje, ainda, né, nós não temos uma tecnologia genética que tenha uma resistência a esse nematóide que é o Pratilex. Então, por isso é que quando a gente fala em medidas de controle, a gente tem que ter um olhar muito clínico para o Pratilex. Por quê? Porque hoje nós não temos ferramentas genéticas para controlar esse nematóide. E aí, só aproveitando, falar o seguinte, quando a gente fala em manejo, em controle de nematóide, a primeira medida de controle que a gente tem que ter é qual? Genética. A primeira que a gente tem que olhar, opa, estou com um problema no nematóide, eu tenho resistência, alguma planta resistente? Então, assim, do Pratilex a gente já acaba por aí, porque a gente não tem. Não tem. Aí no caso, então, aquelas melhorias de semente servem para alguns e outros não. Para outros não. Então, tem uns cultivares de soja, híbridos de milho que nós temos, resistência, por exemplo, a amiloidógeno, nós temos a heterodraglicines, que é do cisto, mas para Pratilex nós não temos nenhum. Tem uma planta tóxica, não tem? Tipo assim, Mucuna preta, nós temos algumas ajuda. Aí a gente fala muito de plantas de cobertura, né? Então, assim, nós temos hoje, sim, algumas plantas de cobertura que têm essa resistência natural da planta. A gente não precisa modificar geneticamente essas plantas. Então, a mucuna preta, ela pode sim ajudar a fazer um controle de nematóide, mas quando a gente fala de plantas de cobertura na nossa região aqui, pensando no Pratilex, o que a gente tem que pensar? Principalmente em crotalária. Vamos colocar uma crotalária para reduzir a população desse nematóide. O produtor, muitas vezes, ele não quer colocar essa planta de cobertura, principalmente a crotalária. O produtor da nossa região tem o hábito e o costume de colocar planta de cobertura, principalmente a braquiária, né? Porque descompacta o solo, dá uma massa foliar muito boa. A gente pensa em questão de matéria orgânica também, formação de matéria orgânica, mas só a braquiária sozinha, ela não vai conseguir, na verdade, controlar esse Pratilex, até porque ela multiplica, né? Então, a gente tem que ter outras medidas, né? Outras plantas para fazer esse controle. O que o pessoal está usando muito hoje? Um mix de planta de cobertura. Você já ouviu falar, né? Então, esse mix de planta de cobertura é como a gente pega, assim, vamos pegar um milheto, vamos pegar uma crotalária e vamos pegar, sei lá, uns tilosantes. Vamos colocar os três e jogar lá na área. Então, esse mix de planta de cobertura, ele vem sendo bastante aceito na região, não só aqui no Centro-Oeste, mas via Brasil. Por quê? E algumas dessas plantas vão fazer o quê? Vão repelir esses nematóides, né? O nematóide não vai conseguir chegar até ela, e outras sim, pode ser que multiplica. Mas no geral, a gente tem um benefício muito grande, principalmente na microbiota do solo, que são os micro-organismos. Então, de fungos e bactérias que vão ajudar não somente a degradar aquela palha que vai ficar, mas também no controle eficiente desses nematóides. Porque se o produtor for também pôr só a camada aí que vai segurar a umidade, vai favorecer o nematóide, né? Vai favorecer o nematóide. Vou pôr só a braquiária. O negócio falou, vai proliferar muito mais, vai considerar um ambiente bem habitável para ele, né? Vai ficar bem tranquilo e não vai ter o jogo assim contra, né? Exato. Esse combate. Quando a gente fala assim, monocultura, né? Ou então uma sucessão de cultura, né? Quando a gente fala de sucessão, é sempre tirar um e coloca outro, sempre a mesma, né? Então, muitos produtores aqui na nossa região fazem sucessão, soja, milho, né? Quando a gente fala de rotação de cultura, a gente tem que envolver mais de 3 culturas ali no ciclo, né? Quanto mais culturas a gente colocar na nossa área, mais diversidade de micro-organismos a gente vai ter. E são micro-organismos benéficos. E esses micro-organismos vão ajudar no controle desses nematóides também. Então vamos pensar que a gente coloca sempre braquiária. Ela vai selecionar alguns micro-organismos que são, né, que vão se alimentar daqueles exudatos radiculares, né, que são aqueles compostos que a raiz libera, né, como açúcar, proteína, que vai liberar ali, né, aminoácidos.
Então, vão selecionar um tipo de micro-organismo que vai ficar naquela região ali. Mas se a gente tira a braquiária, coloca por exemplo, uma crotalária, depois coloca um estilosante, você entende que a gente vai estar aumentando cada vez mais a quantidade, a diversidade de micro-organismos, e essa diversidade ajuda muito a controlar os patógenos do solo, como, né, nematóide, fungo, bactéria e tudo mais. Aí, no caso, até ajuda um pouco da alimentação, né, no sistema do solo, né, igual você falou, nutriente, para completar ali, fazer análise. Nossa, tipo assim, perfeito. Né? A gente fala assim, esses micro-organismos, eles estão diretamente ligados à decomposição da nossa massa, né? Quando a gente pega que é essa soja, o milho que fica, ou a própria braquiária. Então, no processo de decomposição, para a formação que a gente quer de matéria orgânica, né? Claro que não é da noite para o dia que essa matéria orgânica vai ser formada, né? Mas o que a gente precisa, no final das contas, o que a gente quer para o nosso solo? Estocar carbono. Então, quando a gente coloca uma palhada ali, né, uma planta de cobertura, esses micro-organismos vão começar a degradar essas cadeias de carbono. Então, quanto mais carbono a gente tiver no nosso solo, mais rico o nosso solo é. E, consequentemente, mais matéria orgânica. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar assim, ó, a matéria orgânica do nosso solo, ela responde a 58% da matéria orgânica é constituída por carbono. Então, quando o pessoal fala assim, estoque de carbono, vamos fazer estoque de carbono no nosso solo. Por quê? Porque justamente para melhorar a nossa saúde do solo. Se nossa matéria orgânica é constituída por 58% de carbono, então a gente tem que fazer o quê? Estocar carbono. Carbono vem da onde? Da atmosfera. Aí você fala, então, beleza, estoquei carbono, tenho matéria orgânica. E agora? Matéria orgânica vai o quê? Tem cargas, muita carga. Se a gente for olhar, fazer uma comparação, a gente pega areia, silt e argila, né? Quando a gente pega areia, ela tem menos carga. Quando a gente pega silt, intermediária. Quando a gente pega argila, ela tem mais carga. Mas quando a gente pega a matéria orgânica, ela tem muito mais carga do que essas três. E se a gente tem mais carga no solo, a gente tem mais capacidade de trocar cátions. O que são os cátions? Cálcio, magnésio, né? Potássio. Fazer essa troca com o solo. Então, maior matéria orgânica, consequentemente, maior a minha CTC, capacidade de troca catiônica. E o agricultor, como que ele faz para identificar lá na lavoura dele assim, eu sei que isso aqui é um tipo de problema que eu tenho, mas eu não sei se é um fungo, se é um nematóide. Nematóide é muito comum, né? Então, principalmente, às vezes ataca fusário ali, o pessoal acha que, às vezes, é claro que o fusário deixa um pouco a raiz vermelha, né? Mas, às vezes, aquela necrose ali, o pessoal acha que é pratilencos, não sabe se é nematóide, não sabe se é fungo, não tem jeito, né? Eu falo assim, todo diagnóstico, para ser muito bem, né? Para ter certeza do diagnóstico, a gente tem que mandar para o laboratório. Então, claro que você vai olhar com a sua experiência de campo, você vai olhar e vai falar, nossa, é pratilencos. Eu tenho certeza que isso aqui é pratilencos. Mas você só vai comprovar como? Mandando para o laboratório. Então, não tem como. Então, quanto antes você fizer isso, você ter esse diagnóstico a campo e mandar para o laboratório, melhor, porque você pode entrar com algumas medidas de controle. E como que o agricultor faz essa extração lá de amostra? De amostragem, né? E olha, eu vou falar um trem para você. Você tocou num ponto crucial. Porque de qualquer jeito, né? Não pode. Você já trabalhou com agricultura de precisão, né? Então você sabe. Tanto o solo quanto o nematóide, eu falo o seguinte, lá no laboratório eu falo da seguinte forma. Nós vamos identificar o que a pessoa trouxe, né, do campo. O que o produtor ou o agrônomo trouxe do campo. A gente não vai inventar a moda. Então, assim, se você trouxe a amostra de uma planta que representa, uma única planta que representa 100 hectares, e pode ser que essa única planta esteja sadia ou ela esteja muito atacada, essa única planta que você me trouxe é que vai representar todo o seu talhão. Então, e aí a culpa não é do laboratório. A culpa é do quê? Você não foi lá e não fez uma amostragem ideal. Mas vamos lá. O que a gente precisa quando a gente vai falar de uma amostragem nematóide? A gente precisa justamente das radicelas que a gente fala, que é aquela raiz mais fininha. Porque o nematóide, como eu falei para você que ele é preguiçoso, ele tem, a gente fala que é um estiletezinho, que parece uma agulha que vai perfurar a raiz da planta. Só que eu sempre brinco, gente, é um estilete, não é uma furadeira não, né? Então assim, ele vai furar uma raiz, mas ele vai furar a raiz fininha. Ele não vai ficar furando raiz grossa,
Porque ele não quer fazer esforço. Ele não quer perder tempo. Ele não quer perder tempo, meu amigo. Ele quer um alimento ali muito fácil para ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá naquelas raízes fininhas e vai começar a se alimentar. E outro importante, por que naquelas raízes fininhas? Porque ali a gente está tendo também, né, uma divisão celular muito grande. Então, aquela raiz, ela está crescendo, se desenvolvendo. Então, consequentemente, eu tenho nutriente naquela planta, naquela raiz, né? Então, ele vai lá, vai se alimentar daquelas raizinhas. O que o pessoal costuma fazer? Vai pegar uma planta de soja ou de milho, puxa de uma vez. O que vai quebrar? A fininha. Né? A fininha. Aí o povo me chega lá com uma raiz grossa e fala, rapaz, nem se o nematóide quiser, ele vai conseguir perfurar essa raiz. Você deixou ele lá no campo. Você deixou ele lá no campo. Então é muito importante, primeiro de tudo, a dica que eu dou, não pegue uma planta só. Pega várias plantas no talhão, entendeu? Então, a gente fala assim que a gente precisa de pelo menos tirar umas 10 plantas a cada 20 hectares. Né? Então, mais ou menos isso. Mas se você conseguir ainda tirar mais, melhor. Esses tempos atrás eu até falei para um cliente que ele precisava tirar uns pés de soja. E ele me trouxe uns pés de soja desse tamanhozinho. Ou seja, a raiz que ele me trouxe não adiantou nada, porque era pequenininho. Então, assim, outro ponto importante é assim, além dessa heterogeneidade que você vai tirar do campo, né? Então, várias plantas naquela sua área, você trazer não só a raiz, mas a raiz e o solo. E não precisa também... Da Dona Maria vai ser sorteado daqui a pouco. Para quem participar, você vai já garantiu o seu. Achei que eu ia participar do sorteio também. Mas eu acho que eu posso. Eu acho que na verdade eu posso ganhar o meu e participar do sorteio. Então, galera, eu incentivo aí para participar, para ganhar esse café aqui. Esse café aqui é interessante. O rapaz traz o fruto dele lá de Araguari e processa ele aqui. É uma empresa daqui de Ouvidor mesmo, sabe? Bacana. Ele hoje está fornecendo já para algumas empresas também, já está bem estabilizado aqui, graças a Deus. É um menino de gente boa. Bom. E eu falo pra você, eu sou nato tomador de café. Eu acho que eu faço uma garrafa de café de manhã, outra na hora do almoço e se deixar eu tomo. Não, você vai gostar, sabe por quê? Igual uma menina, não tem engraçado aqui que eu vou falar, uma menina que comentou aqui na cidade que o café dele não fica preto. Não? Eu falei, gente, café preto não é puro. Sim, não tô falando mal dos outros, mas assim... É o café normal mesmo. Eu tenho que ficar mais, não tão preto, mas... E tem até o processo de como deve fazer. Eu já falei assim, vou até pôr o processo aqui pro povo, o modo de fazer. Eu tô vendo aqui, ó, o preparo certinho aqui pra... ele estudou até o preparo. O rapaz é inteligente nessa área e tá bem dedicado. Show de bola. E o café de Araguari, a gente sabe, né? Araguari é o campo, o bolo de café, né? Então, eu cheguei aqui, eu já senti o cheiro desse café. Eu falei, opa, tem café. Eu não tava pronto, mas... Então, pessoal, fica a dica aí, participa, comenta. Daqui a pouco eu vou ler alguns comentários. Café Dona Maria. Dona Maria. Show de bola. E voltando pro laboratório, como que o pessoal, assim, o agricultor está indeciso, como que vai chegar até você lá no seu laboratório? E tem, tipo assim, pessoal que acompanha no campo também? Assim, eu vou lá dar uma auditoria no campo lá para te ajudar. Tem alguém que... Bom, lá no laboratório, hoje a gente gosta de trabalhar muito principalmente com os parceiros, né? Então, assim, eu falo assim, a gente brinca assim, cada um no seu quadrado, né? Pra gente até não atrapalhar as outras pessoas. Então, assim, quando precisa fazer alguma de solo, por exemplo, né? Que eu costumo fazer? Eu chamo alguém da parte de solos para poder fazer essa visita, né? Então, a gente tem nossos parceiros, a gente chama. De nematóide, quando o pessoal me chama, eu sempre dou uma assistência. Então é muito comum a galera fazer a análise de nematóide e o pessoal ligar lá, porque às vezes não sabe interpretar essa análise de nematóide. Então a gente sempre está ali dando uma consultoria por telefone, me chamam para ir na roça, eu também vou na roça, mas a parte de solo eu deixo com o pessoal de solos mesmo. É interessante. Só me corrigindo aqui também, eu não passei o endereço, né? O pessoal participar. Então é na TV Web, no Hermes. E Jundiaí vai estar. Como eu falei, vou procurar onde eu tô. Então a questão do laboratório, você tem os parceiros, né? Tem os parceiros. Aí você faz a indicação, fala, procura fulano, ciclano ali que ele vai... Exatamente. Quando o pessoal, né, pede alguma indicação, chega também muita gente lá me pedindo, né, sobre adubo, fazer cálculo de adubação e tudo mais. Então eu sempre faço o quê? Direciono para aquele pessoa específica disso, né? Então, a minha parte ali, na verdade, mesmo que eu falo assim, é fazer a análise, né? Até interpretar também, nematóide eu interpreto, mas a análise de solo mesmo eu deixo realmente porque o
para o agrônomo de campo interpretar, né? Porque cada um tem sua visão, sua forma de interpretar, então eu deixo para eles, né? E falando sobre alguns cursos, vocês dão um curso aí, né? Foi uma parceria com a UNA. Exato, essa é uma novidade aí nossa, que nós estamos com treinamentos, né? A gente lançou treinamentos tanto da parte de nematóide, inclusive a gente está com um marcado de solos aqui em Catalão. E eu falo assim, Catalão é uma região do agro muito forte, né? Nosso agro é muito forte aqui. Quando você pega outras regiões, como Rio Verde, Jataí, até mesmo Uberlândia, é muito forte o agro neles e eles conseguem transformar aquele agro em negócios, né? Em eventos e tudo. Catalão está precisando ter isso, né? Transformar esse polo agrícola realmente em polo agrícola, trazendo coisas para cá. Cursos, treinamentos, eventos voltados para o agronegócio, né? Então a gente tem grandes produtores aqui, né? Que não só conhecidos aqui na região, mas em outros lugares também. Mas a gente não desenvolve essa parte da nossa região que é de cursos, treinamentos, pós-graduação. E eu vim com essa pegada de que, vamos levar para Catalão então essa pegada um pouco mais acadêmica, porque nós temos grandes profissionais aqui na nossa região e também que precisam ser conhecidos. Então eu lancei o treinamento de nematóide, foi o pontapé inicial, e agora a gente está com esse de solos. O nematóide, a princípio, só eu que dou esse treinamento, né? E o de solos não. É o primeiro treinamento de solos em Catalão, que vão ser total 5 palestrantes, que a gente vai falar desde a interpretação de análise de solo até essa parte de saúde do solo aí, que a gente vai falar de micro-organismos. Vai vir, inclusive, um pesquisador da Embrapa, né, para falar sobre HF, né, horticultura, fruticultura, só para esse treinamento. Então, assim, o treinamento vai ser um treinamento, assim, de performance alta, de conhecimento, mas claro que a gente vai abordar primeiro as coisas básicas, né, mas a gente vai aprofundar em muitos assuntos. E a nossa parceira, o Grupo Ânima, né, que o Grupo Ânima é dona da Faculdade UNA, né, a gente fez essa parceria, então, não só aqui em Catalão, mas a gente vai replicar esses treinamentos em outros lugares também. E é muito complexo, né, assim, estudar o nematóide. Ele é uma coisa bem complexa mesmo. É muito complexo, eu falo assim, a gente estava até, antes de vir para cá, a gente estava tendo uma reunião e falando, né, da nova tecnologia que vai vir, da BASF, de controle do Pratilex. A gente vai ter uma soja agora resistente ao Pratilex, que é o nosso principal nematóide. Da região. Então, da região. Mas isso demorou muito tempo para conseguir essa genética resistente, né? Esse melhoramento genético demorou muito tempo. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado hoje é que muitas vezes a gente tem uma tecnologia, como a gente tem, por exemplo, a lagarta e tudo mais, e essas tecnologias são perdidas muito rapidamente. Então, coisas que era para durar, tipo, 10, 20 anos, está durando 2, 3 anos. E aí a tecnologia, né, já está sendo quebrada e já está sendo perdida, né? Então, a gente estava discutindo sobre isso, porque vai ser um marco muito grande para a nossa região, essa resistência a esse nematóide, que é o nossa grande problemática, mas que a gente também tem que cuidar dessa tecnologia, porque senão daqui 2, 3 anos a gente já vai estar sem ela, né? Aí no caso, assim, tá evoluindo mais por pouco tempo, né? No caso, assim, o nematóide está evoluindo, a geração dele está voando, no caso. Existe 2 pontos. Existe o ponto da evolução, né? Que assim, a gente fala assim, de uma pressão de seleção também. Ou o nematóide pode acontecer uma mutação e gerar novos descendentes, né? Mutáveis, que foram, né? Que aconteceu essa mutação. Ou a gente pode também fazer uma seleção desse nematóide. Então, assim, vamos parar para pensar. A gente tem uma resistência agora ao Pratilencos, vamos pensar. E aí começa outros nematóides a fazer o quê? Que já está ali numa população menor, né? A fazer o quê? Ir crescendo essa população e aumentando. Então, um nematóide que às vezes não era problema para a gente hoje, amanhã ele pode ser. E a gente não conhece, tem muitas espécies, tem muitos outros gêneros ainda que a gente não conhece. E com esses levantamentos, esses estudos que a gente faz, né, tantas faculdades, a gente consegue identificar outros nematóides de gênero quanto espécie. Como foi o caso agora que, assim, apareceu o Pratilex brasiliense. Ou seja, a gente está custando ter uma resistência para o Pratilex. Ainda me aparece uma nova espécie. É complicado. E no caso, assim, por exemplo, tem animal
que transmite, por exemplo, ele come um tipo de ração e está contaminado, e, por exemplo, hoje tem uma origem aqui cultivar, daqui a pouco eu quero pôr uma pecuária. Esse animal traz outro nematóide? Ou isso é mito? Não, assim, o que a gente pode fazer é, por exemplo, assim, disseminar ele através do solo, né? Mas eu acredito que quando o nematóide ele entra dentro do gastrointestinal ali, do rumen, né, do boi, ele morre ali, né? A gente tem os nematóides de animais mesmo, né? Então, assim, como pensar humano, gado, cachorro, a gente tem esses nematóides. E nós temos os nematóides do solo, né? Então esses aí são nematóides do solo, específico do solo. Ele tem a necessidade, principalmente, de se alimentar da planta, para ficar vivo. Os fitonematóides, né? Você tava pro Uberlândia dando curso, não tava? Tava. Lá foi de quê? De nematóide também. Nematóide também. Exato. Esse é importante a gente falar que principalmente esse de nematóide, o que acontece? Não é um curso, o pessoal às vezes acha que é um curso só para quem está fazendo faculdade, né? Tô ali na graduação, vou falar um pouco de nematóide. Mas na verdade, a gente pega, explica o que é nematóide e todas as ferramentas de controle. Então a pessoa sai de lá sabendo fazer, qual planta de cobertura que eu vou utilizar? Quais biológicos eu tenho que vão ser utilizados, né? Qual a medida de controle mais que a gente está tendo mais eficiente? Como que os químicos e o biológico estão funcionando nesse controle de nematóide, né? Quais culturas que a gente tem, como soja, milho, algodão, está tendo eficiência no controle dos nematóides? Então, assim, é um treinamento justamente para quem quer ir para campo, né, e falar mais sobre nematóide. No caso, o agricultor pode fazer, né, também o curso. O agricultor tá aberto para ele também, né? Sim, tanto o agricultor, o agrônomo que atende, o estudante. Então, assim, é um treinamento que engloba para você aprender literalmente a manejar e identificar o nematóide. Qual o período do curso? Quanto tempo? São 3 dias de treinamento. 3 dias. Da primeira vez que a gente fez eram 5 dias, mas aí agora a gente reduziu, né? E nós estamos 3 dias de treinamento. Porque eu falo para você, até o pessoal chegava lá, né, quando as primeiras turmas falou assim, nossa, mas o que você tem para falar de nematóide? 5 dias, que a gente precisa de 5 dias para falar de nematóide? É muito assunto, né? A gente aprofunda em algumas partes, então é muito, muito assunto. Para você ter noção, agora eu estou estudando, né, na parte de matéria orgânica, e eu estou estudando qual que é a relação do nematóide com a matéria orgânica, na constituição da matéria orgânica. Então aí você vai ver que existem os fitonematóides, né, que é aqueles que se alimentam das plantas, e existem os nematóides de vida livre que vão se alimentar de fungos, de bactérias, entre outros. E esses nematóides que se alimentam de fungos e bactérias, eles são extremamente importantes para a formação da matéria orgânica, né? Então, assim, tem o nematóide malvado, mas tem o nematóide bonzinho, que ele é fundamental para a gente na nossa microbiota ali do solo. Aí, no caso, os bonzinhos, quando que tenha, por exemplo, um processo para eliminar os maus, e eles também são perdidos, assim? Excelente pergunta. Boa parte dos nossos nematóides, ou dos nossos nematicidas, eles não são seletivos. Então, se eu mato o malvado, eu mato também o bonzinho, né? Então, o que a gente tenta, né, na verdade, quando vai lançar algum produto, né, sempre fazem esses testes também, porque assim, se ficar eliminando muito só os bonzinhos, né, a gente pode acabar empobrecendo o nosso solo, né? E tem algum programa já, assim, de, tipo, vamos falar assim, vamos criar agora um nematóide bonzinho. Tem algum laboratório que nessa função, assim, vamos supor, vou instalar aqui um laboratório que vai criar o melhoramento do nematóide bom, que eu posso instalar na fazenda? Tem esse programa assim já hoje? Não, porque o solo a gente tem que falar também que ele tem que ser um equilíbrio, né? A gente não pode colocar mais de uma população de um determinado nematóide do que outro, né? A gente precisa de um equilíbrio entre fungos, bactérias e nematóides ali. Para você ter noção, a identificação dos nematóides bonzinhos são extremamente difíceis. No estudo um trabalho que eu estou participando agora, todas as pesquisas que a gente acha de nematóide bonzinho, né, o que a gente chama de vida livre, para a contribuição da matéria orgânica e da nossa saúde do solo, são todos de fora, quase nada do Brasil. Você não encontra um trabalho
no Brasil falando sobre a interação do nematóide com a saúde do solo. É muito de fora, chinês, da Alemanha, enfim, estudos de fora mostrando essa relação como os nematóides bioindicadores de saúde do solo. O que significa isso? Se eu encontro um gênero de nematóide com solo desse jeito, pode ser que ele, toda vez que eu encontrar um nematóide daquele gênero, opa, esse solo deve estar ruim. Se eu encontro outro gênero, opa, esse solo aqui parece que é um solo bom. Então, hoje já tem esse estudo mostrando essa relação entre o nematóide e a saúde do solo. É interessante. Então, falta um pouco de incentivo, né, aqui no Brasil. Seria incentivo profissional, assim, que... Eu acho que, assim, a pesquisa no Brasil mesmo, assim, tem grandes e muito bons nematologistas no Brasil, né? Mas, sim, falta muito incentivo financeiro até para a pesquisa, né? Então, assim, um trabalho desse não é um trabalho que de um ano para o outro eu vou ter resultado. Então, lá são trabalhos de mais de 10 anos que estão estudando o comportamento do nematóide com a matéria orgânica, né? Então, assim, realmente é um pouco falta de incentivo também, né? E também interesse, né? Porque hoje o produtor ele quer saber do nematóide bonzinho? Não, ele quer saber só do malvado, se está comendo a produtividade dele, entendeu? Então, os estudos no Brasil foram destinados, na verdade, mais ao nematóide malvado que o bonzinho. Agora, com essa pegada de saúde do solo, que veio a bioasa aí, né? Que é a bioanálise de saúde do solo, aí sim estão se olhando um pouco mais para essa parte. Então tá tendo mais orientação. Antes não tinha tanto. Não. Antes não tinha. Agora eles estão passando a olhar um pouco mais. Porque essa bioasa aí, que é uma análise de saúde do solo, eles vão justamente medir, né, a quantidade enzimática que tem ali de fungos e bactérias. E através dessas enzimas que você pega ali do solo, ele vai te dar um bioindicador de como seu solo está. Se o solo está bom, se o solo está ruim, né? E aí, foi até a pesquisadora Ieda da Embrapa que trouxe essa ferramenta, né, de saúde do solo para o Brasil, mas ainda a gente tem muita coisa para estudar, né? E nesse estudo dela não engloba os nematóides. E dentro do laboratório, foi aquele desafio que você já teve assim, no começo e até hoje tem alguns que aparecem, né? Eu acho assim, a gente sempre fica... Rapaz, eu acho que o grande desafio do laboratório é o seguinte, principalmente a amostragem errada. Então, assim, às vezes o produtor ele chega lá com uma amostra, né, que é 0 a 20, 20 a 40, você sabe muito bem, e às vezes ele quer insistir num resultado que não dá. Então, assim, né, então se ele, por exemplo, contaminou a amostra de 20 a 40 dele com de 0 a 20, às vezes a de 20 a 40 está dando maior que a de 0 a 20, então, assim, hoje eu acho que um grande problema nosso que a gente enfrenta assim ainda é justamente nessa amostragem, tanto da parte de nematóide quanto da parte de solo. Tem que fazer, é um processo simples a amostragem, mas que interfere diretamente no resultado. E dá para identificar, né, quando a amostragem está... Porque quando abaixa o volume do solo, assim, mais profundidade, é onde que encontra enxofre, essas outras coisas. Exatamente. Né? Então, assim, se eu vou pegar enxofre, potássio, dá uma lixiviada bastante, né? Então, você consegue diferenciar, né? E até mesmo também, dependendo, né, matéria orgânica também, né? Às vezes vai ter matéria orgânica mais na superfície, às vezes está coletando errado, a gente encontra matéria orgânica maior na profundidade maior, né? Então, tem esses problemas também. Sempre é bom, na hora da coleta, limpar o espaço, né? Quando é o de solo. O nematóide já é diferente, né? Mas a coleta. Não, fica a mesma coisa assim, gente. É bom tirar o excesso de cima, né? E a gente, depois disso, tira o excesso, a gente faz a coleta. Né? Não é diferente também, não. Não. É porque muita gente talvez chega ali, coleta de qualquer forma, já pega um esterco, pega... muita coisa ali que tem nada a ver. Tem nada a ver, joga na amostra. E eu falo o seguinte, amor, a gente está ali para fazer a análise. Então, o que você trouxer para a gente vai misturar, homogeneizar e vai colocar para ler. Então, se você trouxe lá algum adubo que não era para estar no meio da amostra, a gente vai avaliar isso. Então, por isso que é um processo, às vezes, muito simples, mas, ao mesmo tempo, importantíssimo para o seu resultado. E você, mais do que ninguém sabe, né? Estava lá sempre coletando na parte de agricultura de precisão. Certeza que os meninos lá falavam disso. Não, deu uma orientação boa lá. Mandar um abraço aqui para minha tia, Darcy, ela está participando com a gente aqui.
o Hermes, Luci, são meu pai e minha mãe, Luiz Augusto, meu primo. Caraca. A Yara, eu chamei ela pra participar também. Ela deve estar ligadinha com a gente também. Oh, maravilha. Ela, falei pra ela, convidei ela, ela é integrante lá na UNA também, Ah, na tá, UNA? na minha sala. Eu falei pra ela, vamos participar com a gente no podcast? Ela falou, meu sonho, eu quero participar mesmo, quero interagir. Então, Yara, a porta tá aberta e logo tá aí. Exato. Ela tá no quinto período também Tá agora. no quinto? Lá de Ipameri. E até bom também eu falo assim, a pessoa no quinto período, até pra gente ver qual que é a ideia dela, né, de faculdade, como tá sendo, o estudo, né, a perspectiva de que ela pensa pro futuro do agro, né, porque assim, o agro, queira ou não, tá mudando muito, né, então, e assim, será que as universidades estão acompanhando essa mudança? Tem que englobar, né, tem que ser uma coisa mais, assim, eu acho que a UNA tá com um ponto bem positivo hoje, por exemplo, fazendo grandes parcerias igual fez com você, né. Eu acho que o pessoal da PEAGro também tá fazendo parceria. Tem quem mais que teve palestra lá? Eu acho que Inovar também tá lá fazendo parceria, né, com o pessoal. De irrigação também. De irrigação, o irrigação é o Marcelo, né? Tá ajudando bastante. Aquele cara tem eu teve aqui, ele tem um conhecimento. Eu vi. Eu tenho um conhecimento gigantesco demais, né? Então, assim, a ideia é que, e isso é muito importante, eu vejo que é muito bom as universidades particulares estar fazendo isso, porque eu vejo que muitas universidades públicas ainda é um pouco travada com isso, né? Não falo todas, né? Mas algumas ainda são travadas. Que é fazer esse elo entre uma faculdade e, né, a instituição privada ali, né? O pessoal que está no mercado de trabalho. Porque, no final das contas, o que eu falo, né? Nas universidades em geral, o que a gente tem mais vaga é para o comercial. E se formam muito, né? Eu vejo muito em alguns lugares se formando muito pesquisadores, pessoas, né, para ir para o lado da pesquisa. Mas hoje nós não temos vaga para tantas pessoas pesquisadoras, né? E além disso também, como a gente sabe que o nosso comercial é muito forte também, a gente tem que começar a ter dentro da cadeia de disciplinas, né, alguma coisa voltada para vendas, né, para o empreendedorismo, né, que eu vejo já algumas faculdades, esses dias eu estava em uma reunião com o pessoal da Católica de Brasília, que eles já estão querendo colocar na grade deles essa parte do empreendedorismo e a parte de vendas. Vão ser duas disciplinas que vão ter no curso de agronomia. Porque quando a gente pensa na agronomia, a gente vai sair de lá, a gente vai sair ou para a área comercial, ou para pesquisa, ou o cara vai empreender, né? Ou a outra coisa que eu falei que eu esqueci. Irrigação. Irrigação assim, né? Tá chegando agora mais, exato. né? Então, assim, ou para vendas, né, na verdade. Então, assim, quem empreender. Então, tem que ter uma cadeia de disciplinas voltada também, principalmente para essa parte de empreendedorismo e essa parte de vendas, porque o agrônomo, ele sai muitas vezes da faculdade, né, sem saber vender, sem saber nada sobre empreendedorismo, e isso é importante, né? É uma coisa que eu bato. Que dá um norte, né, pro estudante, né? Assim, eu vou dar um norte para você, o que você quer fazer, Exato. Você identifica aqui, você identifica ali, porque muitas vezes tem muitos estudantes que não acaba a faculdade, não fala, o que eu vou fazer agora? Exato. E assim, essas parcerias lá dentro também da universidade, como você falou da UNA, acaba trazendo um pouco esses alunos que estão lá para dentro da nossa realidade, porque a nossa realidade, né, é a realidade ali do comércio mesmo, né? Então, assim, não vai ser só um estágio, né? Então, a pessoa vai fazer um estágio lá, não, porque tem gente que faz estágio dentro da própria faculdade ali, né? No laboratório, tudo ali não, né? Ali ela vai sentir o comercialzão mesmo de como que é. Então, isso é muito importante, porque o estágio, ele é a principal porta de entrada para você ingressar no mercado de trabalho. É uma coisa, eu sempre falo isso. E é uma coisa muito interessante que você falou, porque quando a pessoa faz estágio, igual eu já fiz 2 estágios, você tem aquele network ali com o agricultor, né? O que ele precisa mesmo, talvez o agricultor também não tenha aquela orientação certa, dá para conversar, dá, assim, orientar ele. E outros já sabem o que quer, né? Sim. Tem aquela conversa boa, assim, que você agrega. Aham. Tem agricultor aí que sabe. Você é visto, né? A pessoa te conhece, você troca informação com o produtor, você aprende com o produtor, você conhece outras pessoas. E o melhor de tudo, você sabe se o que você está trabalhando naquele momento, se você gosta ou não. Você passou por 3 estágios. Você tem certeza qual a área que você gostou mais.
Entendeu? Qual que identificou mais? Qual que você identificou? E o estágio é para isso, é para você saber que área que você quer. O estágio é para você errar, né? Porque quando você forma, vira uma chave já de tipo assim, se é agrônomo, então você já sabe tudo, né? Aí chega a sua avó perguntando do pé de maracujá. Aí você fala, opa, e agora, né? Então, assim, a tendência é que quando você forme, a responsabilidade sua é maior, mas você tem que se preparar através de quê? De estágio. A gente estava até conversando hoje sobre a gente esquecer muito, a gente estuda e esquece, né? Porque nosso cérebro também, né, gente, não é uma máquina, né? Então a gente tende a estudar alguma coisa hoje, algumas coisas a gente armazena, né? E outras a gente vai esquecendo, né? Vai saindo dali. Então, se você não tiver uma prática, né, e falar assim, eu tenho a teoria e eu tenho a prática, né, para fixar esse conhecimento, realmente você não vai conseguir adquirir, né, toda aquele performance naquela área, né, daquele conhecimento. Tem que ter a prática, né? Tem que ter a prática. Não pode ficar só dentro de sala, né? E uma coisa que eu olho quando o pessoal me manda currículo, deixa eu olhar o currículo dessa pessoa. O que ela fez na faculdade? Passou 5 anos, ela nunca participou de um projeto. Passou 5 anos, ela nunca fez um estágio. Aí fala, não fez estágio no agro. Mas eu olho pro currículo da pessoa e a pessoa trabalha. Aí eu dou valor. Por quê? Às vezes a pessoa também precisa trabalhar para pagar a faculdade, né? Eu dou valor. Por quê? Porque aquela pessoa já entende o que é o mercado de trabalho. Agora, quando eu pego uma pessoa que está 5 anos na faculdade, que nem trabalhou em nenhum lugar e nem fez nenhum projeto de pesquisa dentro da faculdade, não dá, né? Ó, então quem quer estar lá na VRL... Exatamente. Já tá a dica aí, ó. Corra atrás, procura um estágio. Não tá cursando? Corra atrás, procura um estágio. Conhecimento, né? Nunca é pouco. Nunca é pouco. E o melhor, tá todo mundo chegando... Aliás, nunca é muito. Como que é? Conhecimento nunca é muito. Nunca é muito, Portanto, é pouco. E tá todo mundo reclamando que tá difícil de arrumar estágio. Então, assim, se já tá difícil e você ainda não corre atrás, não faz vários estágios para conseguir emprego, meu amigo... E na área de laboratório, assim, tá fácil chegar aos insumos para vocês? Como que tá? Assim... É porque é de fora, alguns. Sim. Quando a gente pega, assim, quando a gente vai olhar os reagentes que a gente utiliza lá, sim, é mais fácil, né? A gente não tem uma escala tão grande quando a gente vai falar de agricultura normal, que a gente precisa de um calcário, que fica mais caro, um gesso, não. A gente usa muito ali ácido sulfúrico, ácido clorídrico, né, que é tudo controlado pela Polícia Federal e pelo Exército, mas acaba sendo um pouco mais fácil, né? Só que assim, como tudo, a gente tem que fazer o que também? Pedir com antecedência, porque como é de fora, tem um frete, demora, tem alguns produtos que são muito específicos, então assim, se você pedir hoje, vai chegar só daqui 15, 30 dias, então você tem que ter essa organização. Tem uma logística ali. Tem uma logística. Tem que trabalhar bem, senão chega uma hora tá faltando. Exatamente. Né? Bacana. Pois é, Vinícius, qual que é a dica então, fora essa a galera tem que trabalhar, tem que procurar desenvolver, né? Qual que é a dica que você dá assim hoje de sucesso com um agrônomo? Chegar e falar assim, ó, quero entrar pro laboratório. Para entrar para um laboratório, eu falo para você assim, faça projetos na faculdade. Né? Então, assim, caça algum projeto na faculdade que você tenha alguma experiência com o laboratório. Uma vez por semana que seja, faça algum projeto lá, tá? E agora, e assim, isso vale até para os dois que eu vou falar agora. Gente, estudem bastante, tá? A gente tem que parar também de ter um comercial meia boca. Então, tem muita gente boa no comercial, inteligente pra caramba, técnico, que eu tiro meu chapéu, mas tem muita gente ruim no comercial. A gente precisa vender, óbvio que a gente precisa vender, mas a gente precisa vender com conhecimento, tá? O que está tendo muito no campo é vendedor e não honrando seu papel de quê? De agrônomo, tá? Não se esqueça, antes de você ser vendedor, você é um agrônomo. Então, muita gente hoje no campo que está falhando nessa parte. Chega lá, não convence, né, o que fala. Até exato, né? Não passa informação. Pode até vender o produto, mas será que essas informações que a pessoa está passando é segura, né? Então, eu acho assim que para a gente ir para o campo, não só para o campo, mas como para o laboratório no geral, a gente precisa se preparar um pouco mais. E exige uma grande responsabilidade, né? Porque o investimento é alto, né? Demais. Do pessoal lá. De milhões, né? Aí qualquer um desliza ali.
Exatamente. E assim, e a responsabilidade também é para todo mundo, né? Da mesma forma, né? A gente fazer uma análise errada também, né? Uma recomendação que ficar errada a partir da nossa análise errada, é milhões que o cara vai estar investindo, né? Então, por isso da importância que a gente sempre tem que estar o quê? Buscando novas ferramentas, novas metodologias, né? Fazendo teste lá dentro do próprio laboratório. A gente já tem uma metodologia, mas vamos ver se a gente acha uma metodologia melhor, mais eficaz, que dê um resultado melhor. Então tudo isso a gente faz lá dentro do laboratório. E aí vamos embora. Aí vai pra frente. Vou mandar mais um recado aí pra galera aqui. Ó, mandar um abraço aqui pra Cíntia. A Cíntia Vicentina. Isso, Cíntia Vicentina. Conhece ela? Conheço demais, gente boa. Cristinal também tá participando aqui com a gente aqui. O Cristinal fica me cobrando, né? Põe meu nome no papel. Eu falei, ô Cristinal, eu põe. Todo dia eu falo, põe meu nome que eu quero ganhar alguma coisa aí. Eu falei, ô galera, vou pôr sim, sempre eu ponho. A Cíntia tá participando do podcast que ela falou assim, eu quero ganhar o café. Ela é bem consumidora de café também. Conhece o café. Trabalha com vocês lá? A Cíntia é da Microxisto. Né? Ela trabalha na região aqui de Catalão, na Microxisto, mas é uma agrônoma que tem muita experiência. Já trabalhou Singenta, na Corteva, né? Então, hoje as portas tá abertas aqui, Cíntia. No dia que você quiser comparecer aqui, exato, bater um papo aqui. E eu vou falar melhor, viu? Não é querendo fazer aí o nome dela não, mas entende muito de HF, viu? Então, a gente sabe que aquela região ali de Campo Alegre, muito HF, cenoura, alho, então... Pois é, as portas estão abertas aqui, pode chegar, né? Com certeza, com certeza. Vamos ver aqui se a gente faz o sorteio agora. Aí, deixar o Vinícius pegar aqui, né? Porque senão vai falar assim, marmelada. Mas colocou meu nome aí ou não? Não é possível que não colocou meu nome aqui. O senhor já tá garantido. Né? Vamos lá. Veio. Quer falar aí? Deixa eu ver aqui. Luci Ribeiro. Luci Ribeiro? Minha mãe, vai falar que é marmelada. Essa mãe? Vai falar, é marmelada. Vai sortear outro? Vamos sortear outro aqui. Ô, dona Luci, vai ser dessa vez. Porque são dois. São dois? Ela já ganhou. Ela já ganhou, ela já. Não, esse aqui não vale, não. Esse aqui vale? Não, eu vou até sortear outro. Porque é meu pai, aí ele vai falar assim, mas o que é isso, gente? Vou até... Olha, tem mais um papelzinho. Tem mais um aí, mais um. Não é possível. Não, só vai ficar em casa. Vai ficar em casa. Não, aí não pode. Esse aqui eu tenho certeza, quer ver? Bom. Será? Ô, Cíntia, será que eu sei? Aí, ó. Ixi, não foi dessa vez, Cíntia. Ana Caroline. Então, Ana Caroline e a Dona Luci. E vão tomar um cafezinho aí, ó. Dona Maria. Dona Maria. O seu já tá garantido aqui. Nossa, eu tenho certeza que esse café é bom só pelo cheiro que eu cheguei aqui. Eu vi esse café e falei, rapaz... Então, Vinícius, vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua participação, viu? Agradecer pelo conhecimento que você trouxe aqui pro pessoal. Tenho certeza que quem assistiu, e a gente vai deixar lá no YouTube depois, que deu uma falhinha ali na comunicação do computador. Aí eu vou deixar lá, depois eu vou baixar o vídeo, deixo lá. Para quem quiser assistir ali, prestigiar, né, esse encontro nosso aqui de bate-papo aqui, você trazendo essas ideias boas e conhecimento para todo mundo. E outra coisa, para a pessoa te procurar lá para fazer o estágio, como que faz também, antes da gente finalizar. Sim, não, assim, eu te agradeço pelo convite aí. A gente tava naquela correria, mas deu tudo certo. E te parabenizar também aí pelo podcast. Eu falo assim, é isso que a gente precisa, né? Igual você tá empreendendo, né? Então eu acho que realmente é isso que a gente precisa, dar a cara mesmo, buscar coisa nova, falar sobre o agro agora, a gente tem que falar mesmo, tem que entender, né, a cabeça do outro, trocar informações com outra pessoa, então eu acho isso muito bacana. Para tanto fazer estágio lá no laboratório, mandar análise, né? A gente fica lá na Rua do Contorno, 423, Copacabana 2. Fica naquela ruazinha lateral do clube de tênis ali, próximo da Jacto Ela Agrícola, né? Então vai lá, é BL Agronegócio. E inclusive, para quem quer fazer estágio, estamos com uma vaga aberta, né, na parte de vendas, né? Então mande seu currículo, se eu não me engano, no máximo até amanhã
para mandar o currículo, exatamente. Então até amanhã eu posso mandar o meu. Amanhã você vai mandar o seu. E no caso também dos cursos, né? Boa. Dos cursos, gente, a gente sempre tá divulgando no Instagram, então o nosso Instagram é VL Agronegócio, pesquisa lá, a gente sempre tá divulgando com o link lá para fazer a inscrição. Então, uma coisa que eu falo, é diferenciado e assim, ó, uma coisa, quando é curso, é só a gente ir lá falar e tudo mais, mas o nosso é treinamento. É diferente, a gente bota a mão na prática. Você vai sair de lá sabendo fazer uma interpretação de análise solo, você vai sair de lá, por exemplo, assim, fazendo uma análise solo boa, né, assim, uma amostragem, né, que a gente vai ensinar, cálculo de adubação, compensa, viu? Vai ser muito bom. Não, então beleza, só tenho que agradecer. Vamos ficando por aqui então hoje. Agradeço a todos que compareceram, né, os telespectadores, vamos falar assim, os internautas aí, né, que tá acompanhando a gente aí. Então, um grande abraço, fiquem todos com Deus, muito obrigado, até a próxima. Até a próxima com o nosso amigo aqui, com o nosso novo convidado, né? Exatamente. A semana que vem é a Fernanda, vai estar aqui. Fernandinha vai dar o nome. Certinho. Valeu. Muito obrigado. Vai ter mais um sorteio, uma galinhada agora. Vai ser. Vai finalizando e tem mais sorteio. Vou falar uma coisa pra você, eu tô tentando de tudo buscar o nome da Cintia aqui, mas tá difícil. Será que ela vai ganhar essa galinhada? Ei, não foi dessa vez não? Olha o Cristinaldo aí. Cristinaldo Antônio. Tanto chorou, até ganhou. Ganhou aí, ó, tá vendo? Rapaz do céu. Cristinaldo, ganhou o Cristinaldo. Parabéns aí pela galinhada, meu amigo. Vou te falar, viu? E essa galinhada é a melhor da região, hein? Minha mãe faz. Empreendedora, dona Nadinha. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Além do café, nós ganhamos a galinhada também. Brincadeira. Mas obrigado, então, meu amigo. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Fica por aí. Até a próxima. Até a próxima.